Olá pessoal, aqui é o professor Magno Augusto. Na aula de hoje nós vamos estudar sobre as funções inorgânicas. Veremos sobre os ácidos e as bases. Os ácidos são substâncias que em solução aquosa elas vão sofrer processo de ionização, liberando como único cátion o íon H+. Enquanto que as bases são substâncias que em solução aquosa também, elas vão sofrer o processo de dissociação iônica e liberar como único ânion o OH-, que é chamado de hidroxila. Existem vários ácidos e bases aí presentes no nosso cotidiano, como por exemplo o ácido clorídrico, que é o ácido que está presente no nosso estômago, né? Ajuda no processo digestório. O ácido acético é o ácido presente aí no vinagre. O hidróxido de sódio, que é bem conhecido aí como soda cáustica, ele é utilizado na fabricação de sabão e outras aplicações aí para poder fazer limpeza pesada também, entre vários outros exemplos aí de ácidos e bases. Existem vários ácidos e bases que nós utilizamos diariamente. Ainda nessa aula nós veremos sobre a nomenclatura e propriedades dos ácidos e das bases, também sobre a escala de pH, e falarei um pouco sobre indicadores também. Então, antes de iniciarmos essa aula, eu gostaria de pedir para vocês darem um like nesse vídeo, se inscreverem no meu canal e deixarem sugestões para que eu possa melhorar o conteúdo para os próximos vídeos. Também ativem o sininho do YouTube para que ele sempre os avise aí quando surgirem novos vídeos no meu canal. Então é isso, pessoal. Bora iniciar a aula de hoje. Então vamos começar nosso estudo aí sobre os ácidos e as bases, falando sobre ionização e dissociação iônica. Pessoal, o Arrhenius ele era um cientista que estudava a condutibilidade elétrica de algumas substâncias em solução, na forma aquosa, né? Dentre outras coisas que ele estudava. Ele percebeu, quando se colocava o sal, por exemplo, em água, como o sal, que é o NaCl, é uma substância iônica, o que acontecia nesse caso? Os íons eles já estavam presentes na estrutura do sal, né? O cátion, que é o Na+, e o ânion, Cl-. Quando esse sal é colocado em água, esses íons eles sofriam um processo de dissociação iônica e ficavam livres para poderem se movimentar na solução. Dessa forma, essa solução ela vai conseguir conduzir corrente elétrica. Ou seja, é uma solução eletrolítica, que permite, né, a passagem aí de corrente elétrica. Então, no fenômeno da dissociação iônica, que ocorre aí com substâncias iônicas, os íons eles já existiam antes e foram apenas separados, dissociados em solução. Esse seria o processo, então, de dissociação iônica. No outro experimento, ao colocar açúcar em água, essa solução ela já não conduz corrente elétrica, uma solução chamada de não eletrolítica. Por quê? O açúcar, constituído de sacarose, é uma substância molecular, formada por ligações covalentes, e quando essa substância ela é colocada em água, não se tem a formação de íons. Então, dessa forma, essa solução ela não é eletrolítica. A diferença é quando se coloca a sacarose em água, ela vai interagir com as moléculas de água e ser dissolvida, mas sem gerar íons. Então, nesse processo aí, pelo fato de ser uma substância molecular, não vai conduzir corrente elétrica. Só que o Arrhenius, ao estudar os ácidos e as bases, um ácido é uma substância molecular, que ela é formada por ligação covalente, né? Aqui o hidrogênio sendo ligado no cloro. Quando você coloca o HCl em água, Arrhenius notou que essa solução ela permitiu a passagem de corrente elétrica. Ela era sim uma solução que era eletrolítica, né? Conduzia corrente elétrica. Mas como que ela conduzia corrente elétrica? Essa substância ela é molecular, né? Formada por ligações covalentes. Agora, no caso do ácido, o HCl, quando ele é colocado em água, ele vai sofrer o processo que é chamado de ionização. Então, serão formados íons. O H+, que é o que caracteriza um ácido, nós vamos ver para frente aí, e o Cl-. Então, como se teve a geração de íons em solução, esse processo aí é chamado de ionização. E é o que ocorre
esse processo ocorre com ácidos, né? Quando eles são colocados em água, eles sofrem ionização, gerando íons que não existiam anteriormente, ok? Agora, no caso das bases, as bases em solução aquosa, elas também vão conduzir corrente elétrica. Só que a base, o NaOH, por exemplo, hidróxido de sódio, ela é uma substância iônica, formada aqui ó, por metal e ametal, né? Essa substância iônica, quando ela é colocada em água, aí já vai ocorrer aquele processo de dissociação iônica, porque os íons eles já existiam, né? Eles vão apenas serem separados pelas moléculas de água, formando o Na+ aquoso e o OH- aquoso, que vai ser o ânion aí que caracteriza as bases. Então, a base, pelo fato de ser uma substância iônica, sofre o processo de dissociação iônica, que os íons presentes no retículo do composto iônico, eles serão separados por ação da água, que é diferente do processo de ionização, né? Que os íons vão ser gerados na solução, ok? Os ácidos e as bases, segundo Arrhenius, que era aquele cientista que estava estudando esses processos aí de condução de corrente elétrica em solução, ele definiu então que os ácidos são o quê? Substâncias que em solução aquosa vão sofrer o processo de ionização, liberando como cátion somente o H+. Então, se a substância ela sofre ionização, liberou o H+, apenas como único cátion, ela é considerada um ácido, né? Por exemplo, o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, quando ele sofre ionização, ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, né? Libera aqui ó, 2H+, mais o ânion SO4 2-. O ácido fosfórico, H3PO4, tem 3 hidrogênios ionizáveis. Ele libera 3H+, mais o ânion PO4 3-. O HNO3, que é o ácido nítrico, tem 1 hidrogênio ionizável. Quando ele é colocado em água, libera o H+, mais o NO3-. Então, todos eles são ácidos de Arrhenius, ok? Enquanto que as bases de Arrhenius são substâncias que em solução aquosa elas vão sofrer dissociação iônica. Dessa forma, elas vão liberar como único tipo de ânion os íons hidroxila. Então, os íons hidroxilas que já existiam na substância iônica, eles vão ser separados, dissociados do cátion, né, em solução. Então, uma base, por exemplo, como o hidróxido de sódio, que é o NaOH, vai liberar o Na+ e o OH- em água. O OH- é o que vai caracterizar uma base, enquanto que o CaOH2, o hidróxido de cálcio, vai liberar lá o Ca2+, como ele tem 2 hidroxilas, vai liberar 2 OH- em água, ok? Então, os primeiros processos aqui que ocorrem no ácido seria a equação de uma ionização e o segundo de uma dissociação iônica, ok? Falando um pouco sobre os ácidos especificamente agora, o ácido, então, é toda substância que em solução aquosa sofre ionização e libera como único cátion o H+, que ele pode ser escrito como H3O+, né? Você considerar que a água está reagindo ali na solução, ela captura um H+, forma um H3O+. Nós chamamos esse H3O+, simplificadamente de H+, ok? Algumas propriedades dos ácidos, os ácidos geralmente têm sabor azedo, por exemplo, o ácido cítrico, que tem no limão, na laranja, realmente dá um gosto azedo, né? Possui condutibilidade elétrica em soluções aquosas. Então, como nós vimos lá, os ácidos eles vão ionizar, sofrer o processo de ionização em solução aquosa e liberar íons, né? Por isso que eles apresentam essa condutibilidade elétrica em solução aquosa. Vão reagir também com metais e produzir hidrogênio, H2, é uma reação característica aí dos ácidos, ok? Possuem pH inferior a 7, nós vamos ver mais à frente sobre a escala de pH, tiver valor entre 0 até quase 7, né? 6,99 seria a região do meio ácido, né? Normalmente são líquidos à temperatura ambiente. Falando um pouco sobre a nomenclatura dos ácidos, pessoal, nós temos 2 principais grupos. Temos os hidrácidos, que são os ácidos sem oxigênio. No caso desses ácidos, para fazer a nomenclatura, começa pela palavra ácido, né?
nome do elemento da tabela periódica com o final hídrico, por exemplo. O hidrácido, que é o HF, é o ácido fluorídrico. O HCl, que é o hidrácido que tem cloro, ácido clorídrico. O HBr, que é o hidrácido que tem bromo, ácido bromídrico, e assim por diante. Ácido iodídrico, sulfídrico e cianídrico. Esse aqui tem um nome um pouco diferente, porque ele vai gerar esse ânion aqui, ó, esse CN-, que é chamado de cianeto. Daí que vem esse nome do ácido, ok? Ácido cianídrico. Agora a nomenclatura do segundo grupo de ácidos, que são os oxiácidos, que agora são ácidos com oxigênio, nós temos algumas regrinhas aqui para essa nomenclatura. O ácido padrão, ele vai ser o terminado em ico, ok? Por exemplo, H2SO4, que é o ácido padrão, com enxofre, né? O oxiácido padrão. É chamado de ácido sulfúrico. O HNO3, ácido nítrico. H3PO4, que é o ácido que tem fósforo padrão, ácido fosfórico. H2CO3, ácido carbônico, e assim por diante, tá? Vocês podem ver que o HClO3 seria o ácido clórico, ok? Agora, quando o ácido, aqui nós temos o padrão terminado em ico, então. Quando tem um oxigênio a mais, aí você coloca o per antes do nome. Por exemplo, o HClO4, HClO3 é o ácido clórico. Quem seria o ácido perclórico? O HClO4, ok? Agora, tirando um oxigênio, que seria, por exemplo, o HClO2. Esse aí já seria o ácido cloroso, ok? Tirando mais um oxigênio, o ácido clórico. Hipocloroso, desculpem. O ácido hipocloroso, ok? Então, se um oxiácido tiverem outros tipos de ácidos que têm o mesmo elemento, você utiliza essas terminações. Se tiver mais oxigênio, termina em ico. Se tiver menos oxigênio, termina em oso. Se for igual o cloro, que tem 4 tipos aí de ácido, o que tiver mais oxigênio é o perclórico, o padrão clórico, um oxigênio a menos cloroso, e o que tem menos oxigênios é o hipocloroso. Ok? Então aqui nós podemos ver alguns exemplos aí de oxiácido. Como eu falei com vocês, se tiver os 4 tipos de ácido com cloro, 4 oxiácidos, né, com cloro, o que tiver mais oxigênios é o perclórico, tirando um oxigênio, o clórico, que é o padrão, né, um oxigênio a menos, HCl2 cloroso, e o HClO hipocloroso, ok? Agora vários deles vão ter um e outro. Por exemplo, vai ter 2 tipos de ácido, né? Por exemplo, o ácido sulfúrico, H2SO4. O padrão, que é o que tem mais oxigênio, termina em ico, então esse é o ácido sulfúrico, H2SO4. Como existe o H2SO3, aí já termina em oso, né? Vai ser o ácido sulfuroso. O HNO3, ácido nítrico, HNO2, ácido nitroso. H3PO4, ácido fosfórico, H3PO3, ácido fosforoso. Tirou mais um oxigênio, ácido, que seria o H3PO2, ácido hipofosforoso. Ok, pessoal? Existe uma outra forma de se fazer isso, que é o ácido que tem o maior NOx, ele vai terminar em ico, e o menor NOx em oso. Por exemplo, se eu tiver aqui o HNO3 e o HNO2. Para poder calcular o NOx, pessoal, pelo menos nos ácidos aí, grande parte das substâncias, né? Você considera o NOx do hidrogênio mais 1 e o NOx do oxigênio como menos 2, em grande parte dos compostos, ok? Então, como aqui nós temos no HNO3 3 oxigênios, 3 vezes menos 2, menos 6. Aqui no hidrogênio, então aqui nós vamos ter menos 2 vezes 3, e aqui mais 1. Mais 1 e menos 6, como o ácido está neutro, né? Qual que é o número que vai deixar isso aqui igual a 0? O NOx do nitrogênio tem que ser mais 5, porque mais 1 mais 5 menos 6 dá 0, ok?
Então, NOx desse hidrogênio desse nitrogênio é igual a mais 5. E do de baixo? Ó, hidrogênio mais 1, cada oxigênio menos 2. Menos 2 vezes 2, que vai dar menos 4, né? O NOx do nitrogênio, então, tem que ser mais 3. Mais 1, mais 3, menos 4 dá 0. Então, esse NOx aqui é igual a mais 3. O ácido que tem o maior NOx, número de oxidação, é o que vai terminar em eco. Então, o primeiro, HNO3, é o nítrico, o HNO2 é o nitroso. Às vezes, pensar em termos do número de oxigênios é mais fácil, né? Ok? Alguns principais ácidos aí utilizados em várias situações, o ácido clorídrico, HCl, a aplicação dele principal na limpeza, comercializado impuro na forma como o nome de ácido muriático, né? O ácido clorídrico tem outras aplicações além disso. Ácido sulfúrico é muito utilizado aí na indústria de tintas, refino de açúcar, produção de fertilizantes. Também é um ácido utilizado aí em baterias de carro, que precisam de um meio com ácido forte. Geralmente, várias baterias de carro aí possuem um ácido sulfúrico, né, que seria o meio ali da bateria. Ácido acético, utilizado no vinagre em uma porcentagem de 3 a 7%, que é o nosso ácido aí presente no vinagre. O ácido carbônico, utilizado em água gaseificada e refrigerantes. O H3PO4, que é o ácido fosfórico, também é utilizado em refrigerantes, no caso da Coca-Cola. E aí, junto com o ácido carbônico, aí, são os ácidos que deixam o refrigerante uma substância ácida, né? Ácido nítrico, que é o HNO3, muito utilizado aí na produção de explosivos, fertilizantes. Ainda temos o HCN, que é o ácido cianídrico, que foi utilizado na Segunda Guerra Mundial aí nas câmaras de gás, chamado de gás da morte, né? Ele é extremamente tóxico. Então ele foi utilizado aí pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, lá nas câmaras de gás. Ácido cianídrico, ok? E existem outros tipos de ácidos aí importantes também, mas creio que esses aqui sejam os principais. Nós podemos aí classificar os ácidos de acordo com alguns critérios. Primeiro, quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Se tiver apenas um hidrogênio ionizável, pode ser classificado como monoácido. Se tiver 2, diácido, 3, triácido, 4, tetraácido. Ok? Um exemplo de um diácido, ácido sulfúrico, H2SO4. Ok? Triácido, ácido fosfórico, H3PO4. Importante vocês saberem as fórmulas dos ácidos principais, ok? Quanto à força do ácido, que está diretamente relacionada aí ao grau de ionização desse ácido, né? Que seria o alfa. Quanto maior o alfa, maior vai ser o número de moléculas ionizadas disponíveis ali na solução. Então, um ácido que ioniza bastante é um ácido forte. Se ele tiver um grau de ionização maior que 50%, considerado forte, entre 5 e 50, moderado, menor que 5%, fraco. Alguns exemplos de ácidos fortes, hidrácidos aí, né? HCl, HBr, HI. Moderados, HF, que é o ácido fluorídrico, e fracos, o ácido cianídrico e o ácido sulfídrico também, que é o H2S, tá? São considerados ácidos fracos. Agora, em relação aos oxiácidos, existe uma regrinha aí que você pode fazer. O número de átomos de oxigênio menos o número de átomos de hidrogênio. Por exemplo, se tivermos o H2SO4, quando você faz 4 menos 2, número de oxigênios menos número de hidrogênios, vai dar 2. Quando o valor dá 2 ou 3, o ácido ele é considerado forte. Por exemplo, também o HClO4, o ácido perclórico. 4 menos 1 dá 3, né? Então, quando essa diferença aí dá um número que é 2 ou 3, o ácido é considerado forte. Se a diferença for 1, moderado. Se for 0, o ácido é considerado fraco, ok? Por exemplo, o ácido hipocloroso aqui, fazendo 1 menos 1 dá 0, um ácido fraco, ok? Então existe essa regrinha aí, se der mais de 2 é forte, se der 1 é moderado, se der 0,
fraco, ok? Falando um pouco agora sobre as bases, pessoal. As bases, então, ela vai ser toda substância que em solução aquosa sofre o processo de dissociação iônica, separando os íons, né? E originando a hidroxila, OH-, como único tipo de ânion. Algumas características das bases. Elas têm sabor adstringente, que é como se fosse o sabor de banana verde, que é aquele gosto que dá aquela sensação estranha na língua, né? Ali que seria o adstringente. Possuem condutibilidade elétrica em solução aquosa. Elas vão sofrer dissociação iônica, né? Liberar os íons, portanto, conduzem corrente elétrica em solução. Elas reagem com ácidos, produzindo sal e água na reação de neutralização. Essa reação é bem característica das bases, utilizada aí na produção de sais. Possuem pH superior a 7. Então, se o pH for maior que 7, até no máximo ali 14, é a região do meio básico, das bases, ok? Em relação à nomenclatura, pessoal, a base, o nome dela vai ser o quê? Hidróxido de o nome de um cátion. Por exemplo, se for o NaOH, tem um OH ligado no sódio, o elemento sódio. Qual é o nome? Hidróxido de sódio. O OH ligado no cálcio, hidróxido de cálcio. OH ligado no alumínio, hidróxido de alumínio, e assim por diante. Bom vocês notarem que os íons que formam o hidróxido de sódio é o Na+, e o OH-. Invertendo aqui, ó, chegamos no NaOH, que é a fórmula. Agora, no caso do hidróxido de cálcio, o cálcio ele tem carga 2+, né? Ele é Ca2+. Então, invertendo as cargas aqui, precisa de 2 hidroxilas para poder se ligar no Ca2+, para a molécula ficar neutra. Por isso que a forma dele é CaOH2, ok? Esse 2 que vinha lá do cálcio, ele desce para a hidroxila, fica CaOH2. No caso do alumínio, o 3 da mesma forma desce, vai ficar AlOH3. Então, no caso aí do hidróxido de alumínio, você pode pensar, se o Al tem carga 3+, eu preciso de 3 cargas negativas, né, para neutralizar, que vai vir das 3 hidroxilas que formam esse composto, essa base. Existem alguns outros tipos de nomenclatura aí de algumas bases, que elas apresentam cátions que apresentam 2 NOx, números de oxidação diferentes, 2 cargas diferentes. Por exemplo, existe o ferro 2, 2+, e o ferro 3+. Pode ter base de cada um deles? Pode. Como que vai diferenciar no nome? Ou você fala hidróxido de ferro 2, em algarismo romano, a carga, né, do cátion, hidróxido de ferro 3, que seria o FeOH3. Agora, você pode utilizar a terminação oso e ico. Se o NOx for menor, no caso ali o 2, você utiliza hidróxido ferroso, termina em oso. Se for maior carga, hidróxido férrico, terminando em ico, ok? Então, o FeOH2 pode ser chamado de hidróxido de ferro 2 ou hidróxido ferroso, tanto faz o nome. E o FeOH3, hidróxido de ferro 3 ou hidróxido férrico. Algumas bases muito utilizadas aí no cotidiano, temos o hidróxido de sódio, conhecido como soda cáustica, né? O NaOH. Ele é utilizado na fabricação de sabão, na indústria de corantes. O hidróxido de magnésio, utilizado em produtos farmacêuticos, por exemplo, antiácido e laxante. A pessoa está com problema de estômago, de acidez no estômago, toma uma substância que é o chamado de leite de magnésia. O leite de magnésia contém o hidróxido de magnésio, que é uma substância básica que vai neutralizar o excesso de acidez aí do estômago. Hidróxido de amônio, utilizado na fabricação de fertilizantes, como gás de refrigeração, o NH4OH. Hidróxido de alumínio, AlOH3, utilizado em produtos farmacêuticos, também como antiácido. Hidróxido de cálcio, utilizado aí na preparação de argamassa, das principais substâncias utilizadas na argamassa, dentre outras substâncias que também existem, tá? Hidróxido de cálcio utilizado também para correção de pH de solo, se o solo estiver muito ácido, ok? As bases elas podem receber também diferentes classificações quanto ao número de hidroxilas. Se tiver apenas uma hidroxila, ela é classificada como monobase. 2 hidroxilas, dibase. 3 hidroxilas,
tribase, 4 hidroxilas, tetrabase. E aqui alguns exemplos, né? NaOH, MgOH2, AlOH3 e PbOH4. Também em relação uma outra classificação em relação à solubilidade em água, as bases solúveis, elas são formadas por metais alcalinos, por exemplo, o próprio NaOH, né? Metais alcalinos são os elementos que estão na primeira coluna da tabela periódica, família 1A, ok? Então, as bases formadas por todos aqueles metais da 1A são solúveis em água, enquanto que as bases formadas pelos metais alcalinos terrosos, da família 2A, já são pouco solúveis, e todas as demais bases praticamente insolúveis. Tem solubilidade muito baixa em água, as demais bases, ok? Em relação à força, pessoal, quanto mais solúvel uma base, quanto maior a solubilidade da base em água, maior vai ser a sua força. Por quê? Uma base solúvel ela vai ter um elevado grau de dissociação, vai dissociar bastante, gerando muitos íons, e é o que caracteriza uma base ser forte, se ela dissociar bastante. Enquanto que uma base que não é muito solúvel, não dissocia muito, considerada uma base fraca. Por isso que as bases dos metais alcalinos e alcalinos terrosos são consideradas fortes, por exemplo, hidróxido de lítio, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, e assim por diante. E também as bases dos alcalinos terrosos, hidróxido de cálcio, hidróxido de estrôncio, hidróxido de bário e assim por diante. Enquanto que o NH4OH, que é o hidróxido de amônio, e todas as demais bases dos outros metais são consideradas bases fracas, ok? Falando um pouco agora sobre a escala de pH, essa escala ela é utilizada para poder verificar se o meio ele é ácido ou básico, né? E ela varia de 0 a 14. De 0 a 7, um pouquinho antes de 7, é a região ácida. Então, substâncias do nosso cotidiano aí que são ácidas, elas estão... tem alguns exemplos de algumas delas nessa imagem, né? Por exemplo, a bateria, pH 0. Ácido estomacal, que é o ácido clorídrico, né, que tem em nosso estômago, pH 1. Limão, pH 2. Refrigerante, pH 3. Tomate, pH 4. Café, pH 5. Leite, pH 6. Agora, em meio neutro, quando o meio ele é neutro, o pH é exatamente igual a 7, que é o caso da água pura, tem um pH igual a 7. Agora, se esse pH for de 7, na região entre 7 e 14, nós temos a região básica, chamada de alcalina também, ok? Por exemplo, pH 8, temos aí o pH do sangue, por exemplo, né? pH 9 do ovo, aqueles comprimidos antiácidos tem pH 10, solução amoniacal, pH 11, sabonete, pH 12, alvejante para limpeza, pH 13, limpador de ralo, pH 14. Então, alguns exemplos de algumas substâncias aí do cotidiano em cada uma dessas faixas aí de pH, ok? Então, se uma substância ela tem pH menor que 7, ela é ácida. pH exatamente 7, neutra. Maior que 7, ela é básica ou alcalina. E vai variar no máximo entre 0 e 14, ok, pessoal? Falando agora também sobre os indicadores, o indicador seria uma substância que ela vai mudar de cor em função de um meio ser ácido ou básico. Então, por exemplo, um indicador que é bem utilizado aí, que é o papel tornassol, em meio ácido ele vai adquirir coloração rosa, em meio básico azul. A fenolftaleína é um dos principais indicadores utilizados aí, é bastante utilizado em laboratório. No meio ácido ela é incolor, no meio básico ela é vermelho, ou meio rosa, ok? Laranjado de metila no meio ácido vermelho, no meio básico amarelo, e existem outros tipos aí de indicadores, ok? Inclusive, o extrato aí de repolho roxo é um indicador natural, que ele consegue... existem várias cores de acordo com o pH numa ampla faixa. Então, um indicador natural aí que o pessoal costuma fazer até experimento com ele, em feira de ciências, por exemplo, é o extrato de repolho roxo, ok? É um indicador natural, né? Ok? Fazendo agora algumas questões, pessoal. Questão 1. Alguns compostos, quando solubilizados em água, geram uma solução aquosa que conduz eletricidade. Os compostos abaixo formam solução aquosa que conduz corrente eletricidade, que seria a solução eletrolítica, né?
O Na2SO4. O Na2SO4 é um composto iônico, né, pessoal? Se ele é colocado em água, ele sofre a dissociação iônica. Então, ele vai conduzir, ok? O2 é um composto molecular e não é um ácido, né? Então, não sofre ionização. Ele não vai conduzir. Mesma coisa que nós vimos para a sacarose, que é o açúcar, C12H22. O11 não vai conduzir. Substância molecular não é um ácido. KNO3, uma substância iônica, sofre dissociação iônica, né? Vai conduzir. CH3COH é o ácido acético. Nós vimos lá que é o ácido acético. Então, sofre o processo de ionização. Então, esse vai conduzir corrente elétrica, sim, em solução. E o NaCl, que é um sal, composto iônico, cloreto de sódio, ele vai sofrer dissociação iônica. Conduz, né? Então, substâncias que conduzem são A1, A4, A5 e A6. Resposta letra C. Mais uma questão, está falando, com base na tabela de graus de ionização apresentada a seguir, que é o nosso alfa, podemos concluir que o ácido mais forte é. O ácido mais forte vai ser o ácido que sofre mais ionização, né? Vai ter mais moléculas ionizadas, que tem o maior grau de ionização, então. De todos esses, o que tem o maior grau de ionização é o HCl, nessa tabela, que é o ácido clorídrico. Inclusive, é um ácido bem forte mesmo, né? Então, resposta letra B. Questão 3 está falando o seguinte, pessoal. A tabela abaixo apresenta algumas características e aplicações de alguns ácidos. Primeiro, ácido muriático, utilizado em limpeza doméstica e de peças metálicas. Nós vimos que o ácido muriático é o nome comercial do ácido clorídrico, né? HCl. Ácido fosfórico, utilizado como acidulante em refrigerantes, balas e gomas de mascar. Nós vimos é o oxiácido, que tem fósforo, H3PO4. Ácido sulfúrico, utilizado como desidratante e solução de bateria de carro, por exemplo. Também falei com vocês, o H2SO4. Ácido nítrico, utilizado em indústria de explosivos e corantes, que é o nosso HNO3. Então, saber o nome dos principais ácidos, assim, pessoal, é bem importante. Então, resposta, letra A. HCl, H3PO4, H2SO4 e HNO3. Questão 4, está falando o seguinte, quais são as fórmulas das bases formadas pelos respectivos cátions? AU3+, Fe2+, AU3+, Fe2+, Pb2+, Na+, e Mn4+. Para poder formar o composto iônico, pessoal, se ele é uma base, ele tem que ter o OH-, né? Então, aqui, ó, coloco o OH- em todos. Depois, para poder chegar na fórmula, como eu mostrei para vocês nos slides, temos que inverter as cargas, né? Então, aqui, ó, invertendo, jogando esse 3 para cá e o 1 no AU, fica o quê? AU, OH3, seria essa base. Hidróxido de ouro 3, ok? Segundo, jogando o 2 do ferro para cá e o 1 da hidróxido para o ferro, o 1 da hidroxila, desculpe, chegamos no FeOH2, mesma coisa para o Pb, né? PbOH2, NaOH é mais 1 e menos 1, então fica só NaOH mesmo, né? Nem precisa do número estar aparecendo. E do manganês 4, vai ficar MnOH4. Então, respectivamente, nós temos aí os compostos da letra E. AuOH3, FeOH2, PbOH2, NaOH e MnOH4. São os hidróxidos, né? Hidróxido de ouro 3, hidróxido de ferro 2, hidróxido de chumbo 2, hidróxido de sódio e hidróxido de manganês 4. Última questão falando o seguinte, a figura a seguir indica valores aproximados de pH a 25 graus. Então, deu a escala de pH com algumas substâncias, aí, alguns produtos, né, que nós conhecemos. Com base nessas informações, classifica as afirmações em verdadeiras ou falsas. O café é mais ácido do que o refrigerante. Pessoal, o refrigerante ele tem um pH menor do que o café. Quanto menor o pH, mais ácido, né?
Então, não, o refrigerante que é mais ácido que o café, e não o contrário, né? Então, a primeira ela está errada. O café ele é menos ácido do que o refrigerante, ok? Então, o refrigerante é mais ácido que o café. 2. A clara de ovo, então, o primeiro é falso, né? A clara de ovo é o meio básico. Clara de ovo, pessoal, está aqui em pH 8, maior do que 7. pH maior que 7, sim, meio básico, verdadeiro. 3. O leite de magnésio é o meio mais alcalino. Comparado a essas substâncias, ela vai ser a mais alcalina, a mais básica, sim, né? Está num pH maior comparado às outras. Verdadeiro. 4. Estão em ordem do meio mais ácido para o mais básico, na sequência a seguir. Mais básico, refrigerante, ok? Depois seguido do suco de laranja. Olha lá, o refrigerante está em pH 3, suco de laranja pH 4, café pH 5, clara de ovo pH 8 e leite de magnésio pH 10. Está na ordem, sim, do meio mais ácido para o mais básico, ok? Está seguindo aí a ordem da escala de pH. Verdadeiro também. Como atividades dessa aula, então, gostaria que meus alunos fizessem os exercícios das semanas 1 a 4 do PET volume 7, PET volume 7 todo, né, de Química. Quando os exercícios acharem melhor, dali esses exercícios PET volume 7, meus alunos podem utilizar o aplicativo Conexão Escola e o Google Classroom para poder tirar as dúvidas comigo. Quem não for meu aluno, pode me mandar um direct no meu Instagram, que é o professor Magno Augusto. Me ajudem aí na divulgação desse Instagram, pessoal. E também podem deixar comentários no YouTube para fazer contato comigo e conseguirem tirarem suas dúvidas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que ela tenha sido proveitosa para vocês. Então, até mais. Até a próxima aula. Fiquem com Deus e se cuidem.